como um caso ocorrido há mais de 5 décadas ainda provoca debates, dúvidas e inquietações até hoje. A história de Araceli Crespo não é apenas um registro nos arquivos criminais do Brasil. É um daqueles episódios que atravessam gerações, permanecem vivos na memória coletiva e continuam despertando emoções intensas, indignação, tristeza, perplexidade. Quando voltamos a 1973, não estamos apenas revisitando um crime, mas mergulhando em um contexto social que moldou a forma como investigações eram conduzidas, como a imprensa reagia e como a população buscava respostas em meio ao silêncio e às incertezas. Neste vídeo, vamos reconstruir de maneira documental e respeitosa um dos cold cases mais emblemáticos do país, preservando tudo o que é público e amplamente conhecido, sem avançar para especulações ou detalhes sensíveis. Nossa intenção é retomar cada elemento que compõe esse caso que gerou comoção nacional e internacional, examinando fatos, circunstâncias e repercussões com uma lente neutra, técnica e responsável, exatamente como o formato do nosso canal propõe. Araceli era uma criança conhecida por sua rotina simples, seu ambiente familiar e os espaços que frequentava. Para muitos brasileiros, a lembrança dela representa mais do que uma página triste da história. Simboliza um alerta sobre falhas estruturais, desafios investigativos e questões que, mesmo tantos anos depois, ainda ecoam nas discussões sobre segurança, infância e justiça. Revisitar sua trajetória é também compreender o motivo de este caso ter se tornado um divisor de águas, influenciando debates que perduram até hoje. Ao retomarmos os acontecimentos daquele período, somos levados a refletir sobre como a sociedade brasileira dos anos 70, marcada por limitações tecnológicas, por uma dinâmica policial muito diferente da atual e por um acesso restrito à informação, reagiu diante do desaparecimento que mobilizou vizinhos, autoridades e grande parte do Estado do Espírito Santo. A comoção foi imediata e a busca por respostas se tornou um movimento quase coletivo, acompanhando cada nova notícia, cada pista, cada avanço e cada frustração. É justamente esse ambiente carregado de expectativas e tensões que molda a narrativa deste vídeo, assim como em outros casos criminais reais e mistérios históricos. A força desta história está na tentativa de compreender o que aconteceu, como aconteceu e por que tantos pontos permanecem até hoje como parte de um debate público maior. Há uma camada emocional inevitável, mas aqui ela é tratada com responsabilidade. Nossa abordagem prioriza sempre o respeito à vítima, à família e ao espectador. À medida que avançarmos nos próximos blocos, você perceberá como cada etapa desse caso, desde o desaparecimento até os desdobramentos judiciais, foi marcada por rupturas inesperadas, mudanças de direção e momentos que surpreenderam até mesmo os profissionais envolvidos na investigação. É esse percurso cheio de nuances que faz do caso Araceli Crespo um dos episódios mais estudados e discutidos quando falamos de cold cases brasileiros. E para entender como tudo começou, precisamos voltar ao contexto, aos cenários e às circunstâncias que antecederam os acontecimentos daquele dia que mudaria para sempre a história da cidade e do país. Antes de seguirmos para a reconstrução documental dos primeiros acontecimentos, é importante lembrar que vídeos como este, que tratam de crimes reais, cold cases e histórias que marcaram o país, exigem pesquisa, profunda tempo e muito cuidado para garantir responsabilidade, respeito e precisão. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se acredita que casos como o de Araceli merecem ser lembrados e discutidos com seriedade, seu apoio é essencial. Quando você deixa um like, o YouTube entende que este é um tema relevante e mostra o vídeo para mais pessoas que também se interessam por investigações históricas. E ao comentar, seja trazendo sua lembrança, sua percepção sobre a época, ou apenas deixando uma reflexão respeitosa, você ajuda a manter viva a conversa sobre casos que não devem cair no esquecimento. Esse tipo de interação fortalece a comunidade que estamos construindo e amplia o alcance de histórias que merecem visibilidade. E claro, se ainda não for inscrito, convido você a se juntar ao Cold Case Mistérios da Web. Aqui, cada vídeo é tratado como um documento,
Narrativas cuidadosas, linguagem neutra, foco em fatos e contexto, tudo para oferecer um espaço seguro para quem busca conteúdos sérios sobre crimes reais e mistérios históricos. Sua inscrição garante que você não perca nenhum dos próximos casos que estamos preparando. E, mais do que isso, mostra que você valoriza esse tipo de abordagem ética e responsável. Agora, retomando nossa investigação, é hora de entender o cenário que cercava a cidade e o país na época em que tudo aconteceu, e como esses elementos influenciaram cada etapa do caso. Desde o início, é importante lembrar que estamos diante de um caso que envolve uma vítima menor de idade, e por isso cada detalhe aqui será apresentado com o máximo de responsabilidade, respeito e fidelidade ao que é público. Nada além disso. A intenção deste documentário não é explorar dor ou choque, mas contextualizar fatos, reconstruir a linha do tempo e oferecer ao espectador uma compreensão mais ampla de um dos cold cases brasileiros mais marcantes da nossa história. Antes de avançarmos, vale reforçar que não abordaremos descrições sensíveis. Nosso foco permanece na investigação, no impacto social e no caminho oficial percorrido ao longo dos anos. Quando falamos no caso Araceli Crespo, não falamos apenas de um episódio criminal, falamos de uma memória coletiva que atravessa gerações. Muitas pessoas, mesmo aquelas que nasceram décadas depois dos acontecimentos, conhecem o nome, ouviram fragmentos da história ou sentiram a curiosidade natural que cerca crimes reais que mobilizaram um país inteiro. E talvez seja justamente isso que faz desse caso algo tão singular. Ele não se limita ao arquivo policial, ele toca em questões profundas sobre segurança, infância, justiça e fragilidades sociais que ainda ecoam em debates atuais. Na época em que tudo aconteceu, a cidade de Vitória vivia um ritmo muito diferente do que conhecemos hoje. Uma comunidade onde vizinhos se conheciam, onde rotinas eram previsíveis, onde a infância tinha um sentido de liberdade que se perdeu com o tempo. Araceli fazia parte desse cenário, dessa vida aparentemente tranquila que de repente foi interrompida, gerando uma onda de comoção nacional e internacional. E é impossível não sentir a tensão que se forma quando um caso tão delicado chega ao conhecimento público, especialmente quando envolve uma criança cuja história deveria ser apenas a de uma infância comum. Ao revisitar esse caso, ainda hoje sentimos a mesma pergunta silenciosa que pairou sobre o país em 1973. Como algo assim pôde acontecer? E mais do que isso, como entender os caminhos da investigação, os desafios enfrentados e as razões pelas quais esse episódio se tornou um marco no debate sobre crimes contra menores? Cada elemento dessa narrativa carrega uma camada emocional, mas aqui seguimos sempre pela via neutra, documental, comprometida com a clareza e o respeito. E conforme avançamos, começamos a perceber como pequenos acontecimentos daquele período se conectam, como pistas surgem, como decisões moldam o rumo da investigação, preparando o terreno para o próximo passo desta reconstrução. Quando a gente volta no tempo para entender o cenário social que cercava esse caso, é impossível não sentir aquele aperto silencioso que costuma acompanhar histórias de true crime que marcaram uma geração. Era uma época em que o medo circulava de forma quase invisível, mas sempre presente. Uma época em que cidades pequenas carregavam uma sensação de segurança frágil, como se qualquer acontecimento inesperado pudesse quebrar a calma cotidiana. O Brasil vivia um momento tenso, lidando com transições políticas, crises econômicas e uma onda crescente de desconfiança. As famílias tentavam manter a rotina, mas o clima social era de instabilidade. E isso influenciava diretamente a forma como casos criminais se espalhavam, ganhavam força e moldavam o imaginário coletivo. Em muitos bairros, especialmente os mais afastados, crianças ainda brincavam na rua, correndo entre calçadas de terra e esquinas vazias, como se nada pudesse acontecer. Mas bastava um desaparecimento, um único sumiço inesperado, para transformar toda aquela sensação de normalidade em algo sombrio. E quando falamos de casos envolvendo crianças, o impacto emocional sempre se multiplica. Cada rosto estampado nos jornais, cada alerta compartilhado entre vizinhos, cada boato que se espalhava, tudo ganhava proporções muito maiores. A comunidade reagia de forma intensa. E em um tempo sem redes sociais, a informação circulava de boca em boca,
criando um cenário onde medo, especulação e ansiedade caminhavam lado a lado. A mídia, ainda mais limitada, mas extremamente influente, colocava os holofotes em qualquer tragédia que envolvesse inocentes. Manchetes sensacionalistas alimentavam a curiosidade e o pânico, reforçando a narrativa de perigo iminente. E isso moldava a percepção das pessoas sobre segurança, justiça e principalmente sobre a investigação policial. Era comum que casos de desaparecimento ou crimes brutais fossem rapidamente cercados por teorias, suspeitas, crenças populares e até mesmo elementos místicos, porque o público buscava explicações para aquilo que parecia impossível de compreender. Em meio a tantas vozes, a verdade acabava ficando soterrada, e reconstruir o que realmente aconteceu se tornava um desafio imenso. Enquanto isso, a polícia lidava com recursos escassos, métodos antigos e pressões sociais gigantescas. A busca por respostas era urgente, mas a estrutura nem sempre acompanhava essa urgência. Isso criava um terreno fértil para erros, interpretações precipitadas e decisões que até hoje deixam dúvidas pairando no ar. E conforme mergulhamos nesse caso específico, fica claro como o contexto social da época teve um peso enorme no rumo das investigações, na forma como a comunidade reagiu e no impacto emocional que essa história carrega até hoje. Tudo isso constrói a base necessária para entendermos com profundidade o que realmente estava em jogo, preparando o terreno para os próximos eventos que iremos explorar, onde cada detalhe importa e cada silêncio parece gritar por atenção. Antes de qualquer detalhe sobre o crime, antes das manchetes das investigações e de toda a atmosfera pesada que envolve esse tipo de caso, é essencial lembrar que estamos falando de uma criança real, uma vida interrompida de forma brutal que deixou marcas profundas no imaginário brasileiro. Araceli era daquelas crianças que iluminavam os espaços sem precisar fazer esforço. Pequena, curiosa, cheia de energia, ela trazia aquele brilho inocente que só quem ainda está descobrindo o mundo consegue carregar. Sua rotina era simples e comum, parecida com a de tantas outras crianças da época. Escola pela manhã, brincadeiras com amigos, pequenos rituais familiares que, de tão cotidianos, pareciam eternos. Mas é justamente aí que histórias de true crime se tornam ainda mais impactantes. Quando percebemos que tudo poderia ter sido apenas mais um dia comum. A família descrevia Araceli como carinhosa, afetuosa, uma menina que sempre encontrava um jeito de estar perto, seja com um abraço, seja com aqueles gestos espontâneos que só quem tem o coração genuinamente leve consegue oferecer. Ela vivia em um ambiente onde a infância acontecia de forma despretensiosa, misturada com risos fáceis e com aquela sensação de segurança que, até então, ninguém imaginava que pudesse ser quebrada. E essa normalidade, essa pureza que transbordava no cotidiano dela, ajuda a entender por que o caso ganhou tanta repercussão e se tornou um dos crimes mais marcantes do país. Araceli representava aquilo que deveria ser intocável: a proteção de uma criança, a promessa de um futuro, o símbolo de uma comunidade que acreditava na própria tranquilidade. Ela circulava pelas ruas, conhecidas do bairro, como quem faz parte de cada pedaço do cenário. E os vizinhos estavam acostumados a ver seu rosto alegre passando de um lado para o outro. Não havia nada que indicasse perigo iminente. Nada que sugerisse que aquele ambiente de aparente normalidade estava prestes a ser quebrado de forma tão cruel. E talvez seja isso que torne tudo ainda mais doloroso, menos a percepção de que a fronteira entre a segurança e o horror pode ser fina demais. Ao falarmos dela agora, não é apenas para reconstruir uma biografia, mas para lembrar quem era essa menina antes de seu nome virar um símbolo de um crime brutal. Entender sua história, suas características, sua rotina ajuda a humanizar o que muitas vezes é tratado apenas como um caso. E é nesse movimento de reconstrução emocional que conseguimos enxergar com mais clareza o peso de tudo o que aconteceu depois. Porque, quando mergulhamos nos detalhes da vida de Araceli, percebemos como cada fragmento desse caso carrega uma carga emocional intensa e como cada passo seguinte da narrativa se torna ainda mais urgente de compreender, abrindo espaço para investigarmos o que realmente começou a se desenrolar nos dias que antecederam
sua ausência. O dia do desaparecimento de Araceli começou como qualquer outro, e talvez seja justamente essa normalidade que mais provoca quem mergulha no caso, porque tudo parecia caminhar dentro de uma rotina previsível, sem qualquer sinal de ameaça. Era uma manhã comum, com a cidade seguindo seu ritmo habitual, enquanto Araceli se preparava para ir à escola. Aquele ambiente familiar que exploramos antes ainda estava presente. O movimento tranquilo do bairro, a confiança que os pais depositavam naquele trajeto curto, e a ideia de que nada extraordinário aconteceria. Mas à medida que avançamos na reconstrução documental desse dia, percebemos como pequenos detalhes ganham um peso imenso quando olhamos para trás. Depois de sair de casa, Araceli seguiu o percurso que fazia frequentemente, passando por rostos conhecidos e locais que faziam parte do seu cotidiano. Alguns relatos apontam que ela foi vista por vizinhos e conhecidos ainda durante a manhã, sempre com aquele jeito leve e espontâneo que a caracterizava. Até aqui, nada destoava. Mas, conforme avançamos na linha do tempo, começamos a perceber lacunas, momentos em que os relatos se tornam menos claros e a rotina, antes tão estruturada, passa a apresentar brechas difíceis de explicar. Esse intervalo, que na época talvez tenha parecido apenas uma variação natural do dia, mais tarde se revelaria um dos pontos mais sensíveis de toda a investigação. Ao longo das horas, a ausência de Araceli começou a ganhar contornos de preocupação. O retorno esperado não aconteceu e o primeiro estranhamento se transformou rapidamente em um alerta crescente. A família, antes envolvida em tarefas comuns, logo se viu imersa em uma angústia que só quem já viveu algo semelhante consegue compreender. As buscas iniciais foram feitas na região próxima, seguindo um padrão visto em muitos casos de desaparecimento. Tentativa de refazer o caminho da criança, conversas com vizinhos, checagem dos lugares onde ela costumava brincar. Mas cada resposta vazia, cada não vi, cada silêncio, ampliava a sensação de que algo estava profundamente errado. A partir desse ponto, o desaparecimento deixou de ser apenas um desvio na rotina e começou a tomar a dimensão de um caso sério, capaz de mobilizar a comunidade e acender alertas na polícia, para quem investiga crimes reais. Essa transição do normal ao inexplicável é sempre o momento em que o peso da narrativa ganha força. E foi exatamente nessa fase inicial, com uma linha do tempo que começava clara e terminava cheia de interrogações, que o caso Araceli deu seus primeiros passos rumo à repercussão nacional. Um dia que deveria ter sido apenas mais um, se transformou em um ponto sem retorno, onde cada minuto contava e cada detalhe ganhava uma importância que, décadas depois, ainda provoca debates e reflexões profundas à medida que seguimos para entender o que começou a emergir logo após essa ausência inesperada. As primeiras horas após o desaparecimento de Araceli criaram uma onda de inquietação que parecia crescer a cada minuto. A família, já tomada por uma angústia difícil de descrever, rapidamente percebeu que algo estava fora do padrão. E essa sensação se espalhou pelo bairro como um chamado silencioso. Em casos de desaparecimento, especialmente envolvendo menores, existe aquele momento em que todos ainda tentam manter a esperança de que a criança simplesmente se perdeu, se distraiu ou decidiu fazer um desvio inesperado no caminho. Mas com Araceli, essa esperança começou a dar lugar a uma preocupação cada vez mais coletiva. Porque quem a conhecia sabia que ela não era o tipo de criança que se afastava sem avisar. E quando essa percepção surge, a comunidade normalmente reage com um instinto quase automático. Unir forças, os vizinhos passaram a circular pelas ruas, chamando o nome dela, observando terrenos, pequenas lojas, locais onde ela poderia ter parado. Em muitos casos de true crime envolvendo desaparecimentos, essa mobilização espontânea é uma das partes mais emocionantes e, ao mesmo tempo, mais dolorosas da narrativa documental, porque mostra como uma comunidade inteira tenta de alguma forma empurrar o destino para um final diferente. Aqui não foi diferente. Pessoas que talvez nem falassem com frequência entre si, agora caminhavam lado a lado, guiadas pela mesma inquietação. O clima do bairro, antes tão previsível, tinha mudado completamente. Era como se cada sombra, cada ruela, cada movimento no fim da tarde
pudesse esconder uma pista essencial. A notícia se espalhou rapidamente e, conforme isso acontecia, mais gente se juntava às buscas. Comércios fecharam mais cedo, grupos se formavam em calçadas, e mães mantinham os filhos mais próximos, observando tudo com um misto de medo e solidariedade. A mobilização crescia não só pelo sentimento de proteção, mas também pelo impacto emocional que o caso causava. Era uma criança conhecida, presente no cotidiano, lembrada pelo sorriso e pela energia que já mencionamos. O desaparecimento dela não parecia algo distante. Era um acontecimento que atravessava a rotina de todos. Esse engajamento da comunidade começava a chamar a atenção das autoridades, que, aos poucos, eram pressionadas a intensificar a investigação. E aqui entra um ponto sensível e muito comum em narrativas de crimes reais. A linha tênue entre esperança e desespero, entre acreditar na volta e temer o pior. Sentimentos que se misturavam enquanto cada pessoa tentava contribuir do seu jeito. E é nesse momento que convido você a compartilhar nos comentários uma palavra que represente o que essa mobilização desperta em você. Talvez força, alerta, solidariedade ou outra que faça sentido após ouvir este trecho da história. Quando a investigação finalmente começou a ganhar corpo, a polícia já enfrentava um cenário marcado pela urgência e pela pressão. O desaparecimento de Araceli havia sacudido não apenas a família e o bairro, mas também todo o setor responsável por conduzir casos sensíveis envolvendo menores. Era um momento em que cada minuto parecia pesar e, ao mesmo tempo, cada decisão precisava ser tomada com cautela. A partir das primeiras buscas formais, ficou claro que esse não seria um caso simples de reconstruir. As primeiras pistas eram vagas, fragmentadas e muitas vezes baseadas em relatos que se contradiziam ou se perdiam no próprio choque coletivo. Em investigações de true crime, especialmente da década em que esse caso aconteceu, uma dificuldade constante era a ausência de protocolos mais avançados, tanto na preservação de possíveis evidências, quanto na forma de coletar depoimentos. E com Araceli, isso se tornou ainda mais evidente. A polícia tentou refazer os últimos passos dela, procurando testemunhas capazes de preencher as lacunas deixadas naquela linha do tempo que mencionamos antes. Alguns diziam tê-la visto em pontos específicos. Outros afirmavam horários que não se alinhavam entre si. Essa inconsistência tornava o avanço lento e, muitas vezes, frustrante. A cada fala, surgiu uma dúvida. A cada pista, uma nova incerteza. Além disso, a própria comoção da comunidade trouxe um impacto duplo. Por um lado, ampliava a circulação de informações. Por outro, fazia surgir boatos, suposições e relatos imprecisos. E, em um caso documental tão sensível, esses ruídos podem atrapalhar mais do que ajudar. A polícia precisava filtrar cuidadosamente o que era útil, descartando o que parecia apenas fruto do medo ou da ansiedade social. E essa filtragem demandava tempo, energia e foco, coisas que nem sempre estavam disponíveis diante da crescente pressão pública. À medida que os dias passavam, as dificuldades se multiplicavam. A ausência de tecnologia avançada, menos como câmeras de segurança, sistemas integrados de busca, bancos de dados completos, tornava cada etapa muito mais dependente de observação humana e de anotações manuais. Isso significa que qualquer falha, qualquer detalhe não registrado podia distanciar ainda mais a investigação do desfecho desejado. E essa sensação de estar sempre correndo atrás de algo que parecia escapar criava uma tensão constante dentro da equipe policial. Mesmo assim, surgiam pequenas luzes no caminho, pontos de investigação que pareciam promissores. Pessoas de fora do círculo mais próximo começaram a ser citadas. Locais específicos passaram a despertar interesse e certos comportamentos chamavam a atenção dos investigadores. Nada era conclusivo, mas esses fragmentos começavam a construir uma narrativa paralela, que aos poucos se tornaria fundamental para entender os rumos que o caso tomaria. E enquanto tudo isso acontecia, a cidade seguia observando, acompanhando cada movimento, aguardando por respostas que ainda demorariam a aparecer, mas que dariam início a uma nova fase na investigação. Conforme a investigação avançava, começava também a emergir um conjunto de suspeitos e hipóteses que, ao longo dos anos, mudariam a forma como o caso Araceli seria lembrado. Em muitos crimes reais, especialmente
aqueles que envolvem forte comoção pública. A construção de suspeitas costuma surgir a partir de uma combinação delicada entre evidências concretas, comportamentos observados e percepções da própria comunidade. No caso de Araceli, essa teia de possibilidades não foi diferente. Ela se formou aos poucos, entre relatos que chamavam atenção, padrões que destoavam da rotina local e nomes que começaram a aparecer com insistência. Os primeiros suspeitos surgiram ainda na fase inicial da investigação, quando a polícia tentava encontrar qualquer pista que ajudasse a preencher as lacunas daquele dia. Algumas pessoas foram mencionadas pela proximidade com o local do desaparecimento, outras por comportamentos considerados estranhos na época. A comunidade, movida pelo medo e pelo desejo de encontrar respostas rápidas, também contribuía com informações que muitas vezes acabavam gerando novos caminhos investigativos. Mas nem sempre esses caminhos levavam a algo sólido, o que adicionava ainda mais frustração à equipe responsável pelo caso. Com o tempo, porém, algumas hipóteses passaram a ganhar mais força. Investigadores começaram a observar possíveis ligações entre certos indivíduos e elementos que, embora inicialmente dispersos, formavam um padrão preocupante. Em casos de cold case ou crimes antigos como este, a reavaliação de suspeitos se torna uma parte importante da narrativa. Certas pessoas voltam a ser analisadas não porque surgiram novas evidências, mas porque o contexto, revisitado com mais cuidado, revela nuances que antes haviam passado despercebidas. E foi exatamente isso que aconteceu quando algumas figuras conhecidas no cenário local passaram a ser mencionadas com frequência crescente. Além disso, a própria repercussão do caso trouxe à tona discussões sobre possíveis motivações, redes de influência e até mesmo interpretações sobre o ambiente social que poderia ter permitido o desaparecimento de Araceli. Essas hipóteses não surgiram apenas da polícia, mas também de jornalistas, pesquisadores e integrantes da comunidade que tentavam, cada um à sua maneira, compreender como um evento tão grave poderia ter acontecido. E mesmo quando determinadas linhas de investigação não apresentavam resultados conclusivos, elas ajudavam a compor o panorama complexo que marca muitos crimes reais e que, anos depois, ainda provoca debates. Ao longo do tempo, novas informações foram aparecendo, algumas fortalecendo suspeitas antigas, outras descartando cenários antes considerados prováveis. E esse movimento constante, de avanço e recuo menos, criou uma sensação de caso sempre em aberto, sempre prestes a revelar algo importante. Cada suspeito analisado, cada hipótese levantada, parecia aproximar a investigação de respostas que ainda não tinham chegado, mas que, de alguma forma, preparavam o terreno para etapas futuras que mudariam a percepção pública sobre tudo o que havia acontecido. Quando as primeiras etapas da investigação já haviam deixado claro que o caso seguiria um caminho longo e complexo, o que veio em seguida ampliou ainda mais essa sensação. As reviravoltas judiciais transformaram o desaparecimento de Araceli em um dos crimes reais mais acompanhados do país, criando um cenário em que a justiça e a opinião pública caminhavam lado a lado, às vezes em harmonia, às vezes em tensão. Em muitos cold cases que ganham dimensão nacional, a entrada do sistema judicial costuma mudar completamente o ritmo da narrativa. E aqui não foi diferente. Cada decisão, cada denúncia, cada movimentação dentro dos tribunais parecia gerar novas ondas de expectativa e, ao mesmo tempo, novas frustrações. A mídia nacional começou a olhar para o caso com intensidade crescente, especialmente quando nomes conhecidos da sociedade capixaba passaram a ser associados às investigações. Essa cobertura ampliada ajudava a trazer visibilidade, mas também criava um clima de disputa narrativa. Programas de televisão, jornais impressos, rádios e, mais tarde, documentários independentes. Todos disputavam espaço para apresentar suas versões, seus destaques, suas interpretações. E, para quem acompanhava de perto, aquilo parecia transformar o caso em algo maior que a própria investigação. Era quase como se o país inteiro estivesse tentando montar um enorme quebra-cabeça, cada peça carregando um impacto emocional que ecoava por semanas. Com a exposição crescente, vieram também pressões. A opinião pública, fortemente mobilizada, cobrava respostas rápidas, enquanto a justiça
tentava equilibrar a necessidade de agir com responsabilidade e a enorme expectativa social. Em muitos momentos, decisões judiciais eram interpretadas como vitórias ou derrotas, não apenas para o processo, mas para toda a comunidade que buscava respostas. E quando certos acusados chegaram a ser formalmente envolvidos no caso, a narrativa tomou rumos inesperados, alimentando debates acalorados sobre provas, testemunhos e possíveis interferências. Essas reviravoltas, algumas esperadas, outras totalmente surpreendentes, criaram um efeito dominó que fazia o caso ser revisitado continuamente. A cada nova etapa jurídica, a mídia reacendia discussões, recontava eventos, trazia especialistas para analisar documentos e levantava dúvidas que nunca haviam sido mencionadas antes. Era como observar o próprio país tentando entender onde estavam os erros, onde estavam as lacunas e por que aquele cold case parecia sempre escapar de um desfecho definitivo. E, enquanto os processos iam e vinham, enquanto decisões eram anunciadas e contestadas, a narrativa se tornava cada vez mais profunda e complexa, deixando claro que a história de Araceli não seria lembrada apenas pela investigação inicial, mas também pelo impacto que provocou nos tribunais e na mídia menos impacto, que ainda hoje reverbera quando revisitamos os arquivos desse caso tão marcante, preparando o terreno para o próximo ponto dessa trajetória. A cada ano que passa, o caso parece ganhar novas camadas, como se a história se recusasse a ficar quieta no passado. As consequências não atingiram apenas os envolvidos diretamente, mas respingaram em toda a comunidade, alimentando debates que até hoje atravessam rodas de conversa, fóruns de investigação amadora e análises profundas de especialistas em crimes reais. É impressionante perceber como um cold case pode se tornar quase um organismo vivo, moldando a forma como as pessoas enxergam segurança, justiça e até a própria vulnerabilidade da infância. E, quando a gente revisita cada detalhe, fica ainda mais nítido como determinados episódios não apenas marcam uma cidade, eles redefinem a identidade dela. Para muitas famílias que acompanharam tudo de perto, o trauma nunca se dissolveu completamente. Há quem diga que depois daquele acontecimento, a comunidade deixou de ser a mesma. Portas que antes ficavam destrancadas passaram a permanecer fechadas. Crianças que brincavam livremente nos quintais passaram a ser observadas de perto. Vizinhos que antes confiavam uns nos outros começaram a olhar com desconfiança. O impacto emocional foi tão profundo que se tornou uma ferida coletiva, um lembrete constante das sombras que podem existir, mesmo nos lugares que parecem mais tranquilos. E quando o caso explode na mídia, tudo ganha uma proporção ainda mais pesada. Cada reportagem, cada documentário, cada novo comentário reacende dores antigas. Ao mesmo tempo, desperta também uma onda de pessoas interessadas em buscar respostas, como se ainda houvesse algo oculto, algo que precise ser desenterrado. É nesse ponto que a investigação criminal amadora cresce, com teorias que se espalham pelas redes. Análises de trechos do processo, interpretações de depoimentos e a eterna sensação de que algo não foi explicado por completo. Mas talvez o impacto mais profundo seja justamente esse: a percepção coletiva de que histórias não resolvidas continuam ecoando. Elas moldam debates sobre segurança pública, justiça, falhas institucionais e até sobre o modo como lidamos com a verdade quando ela parece fragmentada. É como se o caso continuasse pedindo atenção, não apenas por curiosidade, mas pela necessidade de entender como chegamos até ali e o que ainda falta ser encarado. E, enquanto todas essas discussões se acumulam, nasce uma pergunta silenciosa, menos quase incômoda, menos que continua pairando no ar, como se estivesse nos guiando naturalmente para a próxima parte dessa história, onde cada impacto ainda se desdobra em algo maior, algo que insiste em não desaparecer. À medida que olhamos para tudo o que esse caso deixou para trás, fica quase impossível não sentir um peso silencioso, aquele tipo de sensação que só histórias reais conseguem provocar. Porque quando falamos de um cold case, não estamos falando apenas de documentos, investigações ou teorias, estamos falando de vidas interrompidas, de famílias que carregam perguntas demais e respostas de menos. E é justamente nesse ponto que a narrativa ganha contornos mais humanos, mais íntimos.
como se cada detalhe nos aproximasse ainda mais do que realmente importa. A consciência de que por trás de cada linha dessa história existiram pessoas reais, com sonhos, rotinas e inocências que jamais deveriam ter sido tocadas. E talvez a parte mais forte de revisitar tudo isso seja perceber como certas histórias continuam nos acompanhando mesmo quando achamos que já entendemos tudo. Elas ficam ali latejando nas entrelinhas, lembrando a gente de que o tempo não apaga aquilo que marcou profundamente uma comunidade inteira. É nessa mistura de memória, dor e busca por justiça que esse caso permanece vivo, gerando debates, reflexões e impulsionando novas gerações a olhar para trás com outro tipo de atenção, menos aquela atenção que nasce do respeito. O respeito por quem sofreu, por quem lutou e até por quem ainda tenta juntar as peças desse quebra-cabeça. E quando a gente respira fundo e volta os olhos para cada impacto, cada movimento, cada reviravolta que atravessou essa trajetória, percebe que existe uma responsabilidade enorme em contar essa história. Uma responsabilidade que vai além de narrar os fatos. É sobre manter viva a dignidade de tudo o que foi vivido. Por isso, essa mensagem final não é um ponto final. É quase um lembrete de que a memória também é uma forma de cuidado e que o cuidado, quando se trata de histórias tão delicadas, precisa ser constante, sensível e verdadeiro. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você de alguma forma. E isso significa que você faz parte das pessoas que realmente se importam com a verdade, com a memória das vítimas e com a força que casos como este carregam. Por isso, se esse conteúdo tocou você, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é feito com responsabilidade, respeito e a intenção real de honrar histórias que não podem ser esquecidas. E, para mostrar que você caminhou com a gente até o fim, comente aqui embaixo. Eu recebo. Essa frase é quase um ritual simbólico, uma forma de dizer que você acolhe essa mensagem e segue junto com a gente nessa jornada. Também não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais a levar esse caso para mais pessoas, mantendo viva a reflexão que ele desperta. E se você quer continuar mergulhando em histórias profundas, impactantes e cheias de mistérios, assista ao próximo vídeo, que já está te esperando e promete te levar ainda mais fundo nesse universo que tanto nos conecta.